Olá a todas, todos e todes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de formação Racismo e Antirracismo, Perspectivas Pedagógicas. No nosso encontro de hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre o pensamento feminista negro a partir de 6 autoras que eu selecionei, são 3 autoras dos Estados Unidos e 3 autoras brasileiras. A gente vai fazer essa reflexão teórica do que pensam essas autoras e de como elas interpretam a realidade. Lembrando, isso não quer dizer que só existam essas 6 autoras, isso também não quer dizer que antes da publicação dos textos dessas autoras, a gente não tinha uma produção intelectual desse pensamento feminista negro que eu estou chamando aqui na nossa aula, e também não quer dizer que o movimento social, a prática social, esteja separado da produção teórica. Isso já é o início das nossas discussões dentro do feminismo negro, em que não vai enxergar essa separação entre a prática e a teoria. Para o feminismo negro, as nossas experiências de vida são um lugar de onde começamos a refletir e começamos a produzir as teorias. Essa já é a primeira inovação que o pensamento feminista traz em relação às outras teorias sociais, inclusive as teorias dentro do movimento feminista, dentro da produção teórica do feminismo como um todo. Para começo de conversa, a gente vai falar então sobre o feminismo negro dos Estados Unidos. Eu selecionei 3 autoras que vocês estão vendo aí o slide, que é a Angela Davis, a Bell Hooks e a Patricia Hill Collins. Angela Davis, ela é o marco central do feminismo negro pela publicação do livro que está aqui em cima, Mulheres, Raça e Classe, um livro publicado em 1981, lá nos Estados Unidos, e que só chegou ao Brasil em 2016, a tradução. Angela Davis, o que ela faz nesse texto? Ela faz uma reflexão, uma análise da sociedade estadunidense a partir das categorias de mulheres, raça e classe. O que ela está evidenciando? Não é possível fazer uma análise de como surgiu o capitalismo nos Estados Unidos sem a gente ter esse olhar para as categorias de mulheres, para analisar principalmente a dualidade que ela está mostrando para a gente. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres brancas ricas, mulheres brancas pobres, mulheres negras pobres. Sem analisar isso, a gente não consegue explicar o capitalismo nos Estados Unidos. No mesmo ano, em 1981, a Bell Hooks publica o livro E Eu Não Sou Uma Mulher, que para o Brasil só foi traduzido em 2020. A reflexão da Bell Hooks vai de encontro à reflexão da Angela Davis, justamente questionando qual era a categoria de mulher que era celebrada tanto no movimento social, no ativismo do feminismo, no feminismo hegemônico, o feminismo tradicional, o feminismo branco, quanto nas teorias que são produzidas sobre as mulheres, sobre o feminismo. Quem reflete sobre essas categorias estava refletindo uma categoria específica de mulher, que era a mulher branca. Dessa forma, tanto Angela Davis quanto Bell Hooks vão questionar os parâmetros de análise do feminismo, que pensava uma categoria universal de mulheres, vão apontar que é preciso olhar para o legado da escravidão, esse processo histórico de escravização de homens e mulheres negros refletiu na construção do capitalismo nos Estados Unidos e nos espaços sociais, nas posições sociais ocupadas pelas pessoas. Porque nessa primeira interpretação das autoras, a gente vai ter uma pirâmide social organizada em que as mulheres negras estiveram sempre na base dessa pirâmide, os homens negros um pouco acima, mais acima aos homens negros a gente tem as mulheres brancas e no topo dessa pirâmide com mais privilégios os homens brancos. Elas vão fazer essa reflexão partindo do histórico do legado da escravidão nos Estados Unidos, demonstrando quais eram as formas de opressão tanto para o homem negro quanto para a mulher negra, buscando evidenciar o que diferenciava o homem negro da mulher negra. Era uma questão de gênero, era uma questão da mulher negra ser a mais suscetível a questões de estupro, por exemplo, e isso se reflete no que vai ser construído depois enquanto lugares sociais da sociedade estadunidense no pós-abolição e a sociedade estadunidense moderna daquele período de 1980. A última autora que eu selecionei é a Patricia Hill Collins, que ela é uma socióloga, e o texto dela é de 1990,
e foi traduzido para o Brasil em 2019. E nesse texto ela tenta fazer um mapeamento de todo o pensamento feminista negro, justamente definindo uma teoria desse pensamento feminista negro, muito a partir de um olhar dos Estados Unidos, né, uma reflexão a partir da sociedade estadunidense, mas que tem uma tentativa de ser transnacional, de aplicar-se a outras realidades, a outras geografias também. No caso brasileiro, eu selecionei mais 3 autoras, que é a Lélia Gonzalez, no texto dela Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, em que ela vai fazer uma proposta de um novo feminismo na América Latina como um todo, que enxergue as questões de raça e classe dentro desse feminismo. A Sueli Carneiro, um texto dela que é clássico, que é o Enegrecer o Feminismo, ela vai propor e endossar esse diálogo de que é preciso que o feminismo traga as bases negras, a produção das mulheres negras para dentro da teoria feminista como um todo. E por fim, os nossos feminismos revisitados, da Luísa Bairros, que é uma autora que ela escreveu esse texto em 1995, fazendo um diálogo com as autoras estadunidenses e marcando o lugar do Brasil também no feminismo, nessa produção do feminismo negro brasileiro. Como eu já comentei com vocês, o livro Mulheres, Raça e Classe, ele vai fazer essa reflexão das 3 categorias conjuntamente. Então, para quem ficou interessada, quiser dar uma olhada, quiser fazer uma leitura no Mulheres, Raça e Classe, eu sugeriria principalmente o capítulo 1, em que a Angela Davis vai fazer uma reflexão, qual é o legado da escravidão. Nessa perspectiva, a escravidão criou uma nova condição de ser mulher, e essa nova condição é em referência à mulher negra, cujas experiências da mulher negra foram experiências diferentes da mulher branca nesse período da escravidão. Angela Davis reconhece que o feminismo negro não quer dizer que as mulheres brancas não sofram opressões. O que elas estão demarcando é que as opressões acontecem de formas diferenciadas. E uma coisa que eu não comentei aqui no início do nosso vídeo é, quando a gente está falando de mulher negra, a gente não está falando de uma experiência individual. Eu, Bruna, a minha experiência de mulher negra, ela é marcada coletivamente, ela é marcada por um sujeito coletivo, que é esse sujeito que a gente está analisando, chamado de mulheres negras. Então a gente está pensando a experiência de um coletivo e não necessariamente uma única experiência. É nessa perspectiva coletiva que a Angela Davis fez a análise dela do legado da escravidão, dessa construção desse novo ser mulher. No argumento da Angela Davis, o que marca é: as mulheres negras, naquele período da escravidão, trabalhavam na lavoura tal qual seus companheiros negros. Então, naquela categoria de mulher que tinha no início do feminismo, uma mulher feminina, a feminilidade, a fragilidade, não se enquadrava com a experiência vivida das mulheres negras durante o processo escravocrata. Também não queria dizer que a mulher negra estava em pé de igualdade, socialmente falando, de opressões e violências desse período com o homem negro, porque ela vai marcar pra gente que a sistemática violação sexual das mulheres negras, que era uma parte para produzir novos escravizados e para as relações de economia e poder desse período da escravidão, era outra forma de opressão que diferenciava a experiência vivida dos homens negros e das mulheres negras na escravidão. Então, o legado social deixado pela escravidão é justamente as diferentes formas de opressão. O capítulo 4 eu coloquei como uma opção também para quem tiver interesse, porque é um capítulo em que ela vai falar sobre o racismo no movimento sufragista feminino. É um movimento que ficou muito marcado, a gente tem algumas produções audiovisuais sobre esse momento, e se vocês repararem, quase sempre o movimento sufragista é mostrado, é narrado como um movimento de mulheres brancas pelo direito ao voto. O que a Angela Davis denuncia nesse capítulo e no livro inteiro como um todo é que participaram do movimento sufragista mulheres negras, ativistas negras, que já naquele período do século XIX faziam a denúncia do que era essa categoria de mulher que estava reivindicando o direito ao voto. A gente tem então o Eu Não Sou Uma Mulher, baseado no discurso da Sojourner Truth, e a Bell Hooks vai partir da mesma perspectiva da Angela Davis. Quem é a mulher negra na sociedade dos Estados Unidos? Qual é a herança histórica que explica como as mulheres negras são tratadas socialmente hoje?
E aí, então, um capítulo importante desse texto, para quem quiser conhecer a Bell Hooks, é o capítulo 1, que ela vai falar sobre o sexismo e a experiência da mulher negra escravizada. O que ela vai mostrar pra gente, junto com a Angela Davis, é que existe várias camadas de opressão durante esse processo ali da escravização, que existe opressão em relação às mulheres brancas, mas ela vai mostrar pra gente que é justamente nesse período que lá nos Estados Unidos a gente vai ter uma reforma do olhar em relação às mulheres. Se, na época da Idade Média, se vocês lembrarem, a gente teve a perseguição, a caça às bruxas, a perseguição das mulheres, a Bell Hooks vai mostrar pra gente que durante a escravidão, lá nos Estados Unidos, principalmente, porque ela tá olhando a sociedade de lá, a gente teve uma releitura dessa categoria. A mulher saiu desse lugar de Eva, a produtora do pecado original, para um lugar de Virgem Maria, a santa, a frágil, a bondosa. Isso foi a criação, a perspectiva, né, o olhar que a sociedade deu para as mulheres. De outro lado, foi construído um olhar perturbador em relação às mulheres negras. O título de mulher do pecado voltou ou foi especificado para as mulheres negras. As mulheres negras foram lidas enquanto as mulheres promíscuas. E então a Bell Hooks vai fazendo essa análise de que enquanto as mulheres brancas passam por essa ressignificação e transformaram-se em símbolos de santidade, a mulher negra vai sendo construída imagens em relação a essa mulher vinculada ao pecado, à sexualidade. Então a gente vai começar a ter os processos de hipersexualização do corpo das mulheres negras. O terceiro livro que eu separei para conversar com vocês é O Pensamento Feminista Negro, da Patricia Hill Collins. E uma das partes dessa teoria que a Collins vai desenvolver nesse livro é a ideia de imagens de controle. Segundo ela, a sociedade, né, as nossas relações sociais vão ser marcadas por algumas imagens de controle em relação às mulheres negras. Essa construção que a Bell Hooks vinha denunciando, né, da troca da virginidade pelo pecado, a Patricia Hill Collins vai chamar de produção de imagens de controle. Essas imagens, elas são várias e elas se atualizam no tempo nos Estados Unidos. Elas começam desse período da escravização, mas elas são super atuais, elas estão sempre se reinventando. Outro ponto importante para a gente discutir dentro da Patricia Hill Collins é justamente essa reflexão que ela faz de construção social de um pensamento feminista negro. Para a Patricia Hill Collins, a construção do pensamento feminista negro está nas nossas experiências vividas. Tanto é assim que ela vai refletir como a categoria de intelectualidade também é ampliada dentro dessa perspectiva, porque ela vai dizer que intelectuais produtoras desse pensamento feminista negro são tanto as mulheres acadêmicas, como ela que está ali escrevendo um texto, quanto as pessoas que experienciam isso na sua prática cotidiana. Outro conceito importante para a gente falar da Patricia Hill Collins é o conceito de forasteira de dentro ou outsider interna, que ela desenvolve justamente fazendo uma análise da prática cotidiana de mulheres negras nos Estados Unidos. Nessa prática, ela vai refletir primeiro em relação ao mercado de trabalho, e a Patricia Hill Collins vai mostrar pra gente essa categoria de forasteiro de dentro, de como as mulheres negras conseguiram elaborar teoricamente de que elas estavam no lugar de opressão social, de que aquele emprego delas marcava um lugar social na sociedade e de que elas, por serem mulheres negras, também existia um tratamento diferenciado, e que passaram a ensinar formas de resistências para para as suas filhas, buscar para que essa pirâmide social que a gente já falou no início não continuasse da mesma forma, de que a próxima geração da família conseguissem ascender. Sintetizando o pensamento da Patricia Hill Collins, em que as nossas experiências de vida são basilares para a nossa produção de ideias. As nossas reflexões teóricas, elas partem de um ponto de vista, elas partem da nossa experiência vivida. Então, o que diferencia muito a produção de conhecimento do feminismo negro é justamente essa perspectiva de um ponto de vista.
Lembrando que as mulheres negras vão dizer, nós mulheres negras temos um ponto de vista diferente, porque estamos num lugar diferente da sociedade, mas isso não quer dizer que somente nós mulheres negras temos um ponto de vista. Isso quer dizer que todos têm um ponto de vista, mas que é um ponto de vista que é lido como neutro, como universal, que é o ponto de vista branco. E para continuarmos a nossa reflexão, vamos entrar na Lélia Gonzalez, no artigo dela Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é o artigo que deu nome ao livro dela, que vocês estão vendo na tela, que é uma coletânea de artigos da Lélia Gonzalez. Esse artigo ele foi publicado em 1988, quando a Lélia Gonzalez está fazendo uma reflexão da prática dos movimentos sociais, especialmente o movimento feminista, e também está fazendo uma reflexão teórica das relações raciais na América Latina. Por quê? Primeiro que a Lélia vai começar discutindo a cegueira do movimento feminista latino-americano em relação às mulheres indígenas e às mulheres negras. Lélia vai pontuar que só é possível fazer um movimento feminista de fato emancipador, de fato libertário nas Américas, se a gente tiver um olhar para a diversidade, um olhar para as mulheres negras e indígenas. Isso porque ela vai fazer uma discussão de que sempre nos movimentos feministas, até aquele momento, as mulheres negras e as mulheres indígenas ocupavam uma categoria da psicanálise que é uma categoria de infantos. Elas estavam no lugar de infantilidade. As mulheres negras e indígenas eram pensadas como aquelas que não sabiam falar, que não sabiam produzir reflexões teóricas sobre o feminismo, que não sabiam ocupar qual era o seu espaço social na sociedade. E para isso sempre existia a outra categoria, que é a categoria de sujeito, aquele que sabe, aquele que fala, que é a categoria das mulheres brancas nessa perspectiva, de que era sempre necessário de que as mulheres brancas falassem em nome da categoria infantil, daquela que não sabe enunciar. Então a Lélia é uma das primeiras mulheres aqui no Brasil a dizer que iremos falar em primeira pessoa. Vamos fazer a saída desse lugar de objeto de pesquisa, de objeto de análise, de objeto de fala, para o lugar de sujeito, de que agora iremos narrar em primeira pessoa, iremos produzir teorias sobre nós mesmos. E nesse texto ela faz essa reflexão de que o feminismo na América Latina está nessa cegueira intelectual e prática das mulheres negras e indígenas justamente pela questão do racismo. E esse racismo opera de forma diferente na América Latina justamente por uma herança cultural de Portugal e Espanha. Nessa perspectiva, Portugal e Espanha eram dois países que deixaram como herança nos seus países colonizados a ideia de hierarquia racial. Lélia está pensando que lá nos Estados Unidos a gente teve leis segregacionistas. Aqui no caso brasileiro e na América Latina como um todo, não foi preciso criar leis segregacionistas, não foi preciso criar o apartheid por causa dessa herança cultural, de que já existia um apartheid de fato, já era tratado de forma desigual as mulheres negras e as mulheres indígenas. Já eram essas pessoas que não conseguiam ingressar no mercado de trabalho porque não possuíam a boa aparência do currículo. Então ela vai nos dizer que a questão racial na América Latina é uma das melhores produções coloniais, que essa questão deu muito certo na América Latina porque a gente não precisou de questões legais para diferenciação, e sim na parte cultural, na nossa parte política cotidiana, sempre existiu essa diferenciação e esse racismo. Então, nesse texto, a Lélia faz esse chamado de que é preciso fazer uma reflexão de um feminismo que seja afro-latino-americano, em que dialogue com mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, que todas as categorias consigam dialogar e produzir teoria, não mais num lugar de hierárquico, né, o sujeito que sabe e aquele que não sabe, e sim no lugar em que todas dialogam, em que todas estão no mesmo patamar de igualdade. Da mesma forma, a gente tem o texto da Sueli Carneiro, O Enegrecer el Feminismo, que é um texto de 2001 e foi traduzido depois para o Brasil em 2003, em que ela vai fazer uma reflexão do movimento feminista aqui no Brasil, tanto da prática quanto da teoria,
que Sueli e Lélia, que eu esqueci de comentar, mas as duas vêm da prática social, vêm dos movimentos sociais. Na verdade, todas as 6 autoras que estamos falando aqui na aula de hoje são ativistas sociais, estão na prática do movimento social e produzem teoria a partir disso. Então, a Sueli Carneiro também vai fazer esse chamado de que é preciso, na prática cotidiana do movimento feminista, enegrecer esse feminismo, pensar a partir do feminismo negro, trazer os conceitos e análise e visão do feminismo negro. Somente a partir dessa análise é que vai ser possível a construção de uma sociedade multirracial, pluricultural, em que a gente consiga superar as formas de opressão social que existem e consigamos criar uma sociedade um pouco mais justa. Essa é a perspectiva do Enegrecendo o Feminismo. Nossos Feminismos Revisitados é um artigo curtinho também da Luísa Bairros, que é de 1995. A partir dos anos 2020, ele passou a fazer parte dessa coletânea de artigos Pensamento Feminista, Perspectivas Decoloniais, em que ali a gente tem o artigo por um feminismo afro-latino-americano da Lélia Gonzalez, também está nesse livro, assim como Nossos Feminismos Revisitados. A Luísa Bairros vai chamar a atenção para a gente de que essa experiência de ser mulher se dá de forma diferenciada historicamente nas sociedades. Justamente por tudo isso que a gente vinha discutindo, o lugar social ocupado pelas mulheres nessa sociedade. E essa experiência diferente de ser negro e de ser mulher que vai criar outro ponto de vista de reflexão teórica, de ação política e de prática política também. Então, por isso, a Luísa Bairros vai se somar às vozes das mulheres negras estadunidenses e brasileiras e de outras geografias para dizer que as mulheres negras ocupam esse lugar peculiar na sociedade e que, por isso, elas fazem uma reflexão teórica a partir dessa experiência vivida, desse ponto de vista diferenciado, que consegue dar conta de entender as contradições entre a ideologia dominante e a ação política dominante também. Então, esse olhar diferenciado da mulher negra permite com que elas produzam formas de ação política e teóricas totalmente diferentes de outras partes da sociedade que são lidas como partes hegemônicas, que é o caso dos homens brancos, mulheres brancas que estão nesse lugar de privilégio. Todas essas 6 autoras que a gente discutiu hoje são intelectuais que trabalham um conceito-chave para o feminismo negro, que vocês vão ver na próxima aula, que é o conceito de interseccionalidade, pensar a intersecção entre as diversas formas de opressão. Então, a mulher negra, socialmente falando, esse grupo social que a gente está analisando, sofre uma intersecção de opressões que vem da questão racial, que vem da questão de classe e que também vem da questão de gênero, que é essa categoria, esse ser mulher. Vocês terão acesso aos slides do encontro de hoje e as indicações de bibliografia do encontro de hoje. Qualquer dúvida está aparecendo na tela o meu e-mail, fico à disposição de todas, todos e todes. Um bom curso e até o próximo encontro.